O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, nesse dia 30 de setembro, o último dia do mês, aqui estamos nós, em oração, em especial agradecendo a Deus por este mês que passou, pelas nossas conquistas, também pelos momentos ruins que nós superamos. Agradecemos porque estamos vivos mais um dia e estamos diante da presença dele. Portanto, meu irmão, minha irmã, nada melhor do que começar esse último dia do mês com a escuta da palavra de Deus, como foi o caso deste evangelho de hoje, de Lucas. Hoje, neste evangelho, nós fomos capazes de observar uma certa insegurança por conta dos discípulos de Jesus. Vejam só, Jesus chega aos seus discípulos e vai dizer a eles o seguinte: olha, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Olha só que interessante. Então, se a gente parar para pensar assim, da maneira que os discípulos compreenderam esta mensagem, eles ficaram ofuscados. Então eles imaginavam assim, mas como que o Filho do Homem, como que o Filho de Deus vai ser entregue nas mãos dos homens? Imagina, Deus é Deus, como é que Deus vai se entregar nas mãos dos homens? Então os discípulos eles não compreenderam ainda de instante essa palavra de Jesus. Eles não compreenderam. Como nós lembramos também daquele evangelho de Pedro, Pedro, que o Senhor te livre, mestre, desse acontecimento. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela é sistemática. Se vocês pararem para observar, os discípulos não acreditam na palavra de Jesus, não acreditaram em Jesus. Eles ficaram com a mente ofuscada, como o Evangelho diz. Eles só vão crer verdadeiramente naquilo que Jesus diz após a ressurreição. A partir do momento que Jesus é morto, ali naquela sexta-feira, no momento da tua ressurreição, aí os discípulos acreditam. Concretizou de fato aquilo que ele havia dito, aquilo que ele havia falado aos seus discípulos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esta leitura de hoje, este evangelho de hoje, ela quer despertar em nós esse sentido assim de confiança, porque nós temos que ser mais confiantes na palavra de Deus. Ou seja, Jesus não brinca. As coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não são coisas fúteis, mas são coisas concretas. Então essa insegurança dos discípulos também é a nossa insegurança, muitas das vezes hoje, em acreditar na palavra de Deus. É a nossa insegurança hoje, muitas das vezes, em duvidarmos do amor de Deus. Porque, imagina, os discípulos não compreenderam. E nós? Quantas e quantas vezes nós não compreendemos Deus? Quantas e quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas e nós não entendemos, dizendo, por que tem que ser assim, meu Deus? Qual o motivo de ser assim? Por quê? Então acontece que nós não compreendemos, nós não confiamos, mas a palavra de Deus ela é sistemática, como eu falei. Então a gente deve crer verdadeiramente na palavra de Deus, porque o único escudo que nós podemos ter na nossa vida é a oração, é a presença de Jesus nela. Não há outro momento na nossa vida sem oração, sem confiança. Portanto, os discípulos deixaram a desejar quando não confiaram na palavra de Deus. Ou seja, era preciso que o Filho do Homem fosse entregue pelos homens,
fosse despido, fosse crucificado para mostrar ao mundo que existe amor, para mostrar ao mundo que Deus não é brincadeira, que Deus ama cada um. Então, muitas das vezes, Deus fala ao nosso coração também, talvez de uma linguagem que a gente não entenda, mas que temos que fazer um esforço para entender. É a confiança plena, porque as coisas que são de Deus, elas podem ser demoradas, elas podem ser difíceis a compreensão, mas acredite, são as melhores coisas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho desse dia de sábado, desperta em nós esse sentido de confiança. Acreditar, de fazer a nossa parte, de tentar compreender os planos que Deus tem para cada um de nós. É este o Evangelho do último dia do mês. Que o seu dia seja maravilhado. Que Deus te abençoe você, abençoe sua família. Que a bênção de Deus estenda sobre todos os seus. Que seu dia seja de alegria, muita paz, harmonia, conquistas e muita fé. Por isso, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe. Vamos evangelizar, vamos anunciar as coisas boas. Tanta coisa errada neste mundo, vamos anunciar as coisas boas que há esperança. E até amanhã, se Deus nos permitir.